Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor nosso, Salvador, Redentor, digno de honra e de louvor, mediador, para que possamos adorar ao Senhor conforme prescrito nas Escrituras. Eu quero lhes convidar para que abramos juntos as Escrituras em Atos capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, os versículos 17 em diante. Atos, capítulo 21, versículos 17 em diante. Meu tema nessa noite, para nossa meditação, é uma pergunta, na verdade. E eu gostaria muito que nós refletíssemos sobre isso com muito temor diante do Senhor. A pergunta é a seguinte: como saber, como entender o que é a exaltação e o que é a humilhação? Como saber quando estamos sendo exaltados? E como saber quando estamos sendo humilhados? Como lidar com a exaltação dos outros, às vezes nossos amigos, às vezes nossos parentes, às vezes nossos irmãos do dia a dia? Como lidar com a exaltação? Porque ela existe. Você sabe que ela existe. Você sabe que não só a exaltação existe, como o ser humano tem prazer nela. Tem prazer e busca muitas vezes a própria exaltação. Como lidar com a exaltação e também como lidar com a humilhação. A humilhação é mais difícil de buscar, porque normalmente a exaltação vem pelo caminho do elogio e a humilhação vem pelo caminho da crítica. Na passagem de hoje, nós estudaremos um momento na vida do apóstolo Paulo em que ele precisou lidar com essas duas coisas. Você vai ver na passagem, a primeira parte vai falar de uma exaltação. As pessoas vão exaltar Paulo pelo que ele fez. Na segunda passagem, ou na sequência do texto, Paulo será submetido a um tipo de humilhação que talvez eu e você não gostaríamos de passar. E que para passar por essa humilhação, só um tipo de consciência muito evoluída. Qual seria essa consciência? Aquela que faz o cristão passar pela humilhação por um objetivo maior. Então, meu tema é: como saber ser exaltado e ser humilhado? Como lidar com a exaltação e com a humilhação? Você gostaria de pensar sobre isso nessa noite? À luz da palavra de Deus, é o que eu lhe convido. Só pela iluminação do Espírito Santo de Deus isso pode acontecer. Mas eu creio que a palavra pode nos comunicar algo nesse sentido nessa noite. E por isso eu vou ler aqui o texto e, se o irmão me permitir, eu vou lendo e explicando nuances do texto, porque eu quero, assim que fizer isso, buscar pelo menos 3 aplicações desse texto às nossas vidas. Então vamos tentar entender esse texto? Veja do versículo 17 para frente, por favor. Atos capítulo 21, dos versículos 17 até o 26. Como aprender a ser exaltado e a ser humilhado? Conforme o reverendo Gabriel leu na liturgia, Paulo disse: aprendi a viver tanto exaltado quanto humilhado. Qual foi a sua escola? O que o fez vivenciar isso para depois afirmar isso? Leiamos o texto. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Isso é porque Paulo estava a caminho de Jerusalém, finalizando a sua viagem, a sua terceira viagem missionária. E ele chega a Jerusalém quando os seus amigos
dizem, não vá, Paulo, não vá, Paulo. Até profeta disse para ele que sofrimentos enormes o aguardavam em Jerusalém. Para Paulo chegar a Jerusalém, como Lucas está dizendo aqui, para Paulo chegar a Jerusalém, ele já foi movido por uma consciência, aquela que Paulo disse aos seus irmãos há pouquinho tempo atrás. Gente, dá para parar de se preocupar com o meu sofrimento? Estou preparado até para morrer. Não pensem nas dores. Eu estou pensando na vida ou na morte. Então, este é o sentimento, esta é a consciência que leva Paulo a Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, porque Paulo vai ao encontro dos presbíteros, dos apóstolos, dos irmãos, vai encontrar a igreja. E a palavra alegria é importante aqui. Por quê? Porque quem está chegando de viagem é aquele que, pelas cidades por onde passou com a sua pregação, levou milhares ao conhecimento da fé. É Paulo, né? No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Então, foi uma reunião bonita, grande. A expressão para reuniram aqui dá inclusive uma ideia de que foi público, talvez em um ambiente amplo, para que todos soubessem que presbíteros, apóstolos e tantos outros enviados, missionários, irmãos que haviam conhecido a fé, estavam juntos e alegres pelo que Deus havia feito no meio deles. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Olha o detalhe. Contou minuciosamente o que Deus fizera. É como se falasse assim, vamos aqui criar uma timeline e vocês precisam saber que desde o momento que eu saí de Chipre com Barnabé, e quando eu saí de Antioquia com Barnabé, e quando nós chegamos a Chipre, a primeira coisa que aconteceu foi um governador romano converter-se a Cristo, gente. E então eles vão ouvindo aquilo. E é como se Paulo dissesse, quando nós deixamos aquele homem convertido na ilha de Chipre, e quando nós seguimos viagem na direitura de Samotrace, quando nós entramos na Ásia Menor, vocês não vão acreditar, aquela é uma terra de idólatras, aquela é uma terra de gente cega. No entanto, por onde nós passávamos, quando falávamos do Salvador, as pessoas voltavam atrás nas suas idolatrias. As pessoas abriam os seus olhos, tinham seus olhos abertos, e elas adoravam e glorificavam a Deus. Contava minuciosamente. Certamente, quando contou a conclusão da sua primeira viagem missionária, sofrendo em Icônio e Listra, não só uma perseguição, mas uma opressão, de chegar à machucadura, eles ouviam essas coisas. Ele contava, diz o texto, minuciosamente. A sua segunda viagem missionária e os grandes desafios de confirmar os cristãos, diz a palavra de Deus. Imaginem Paulo falando, eu voltei e eu encontrei aqueles que eu havia evangelizado, mais fortes na fé, porque eu deixei parte da palavra com eles. E eles foram lendo a palavra, e eles foram se fortalecendo, e eles foram discipulando novos, e então aqueles novos foram formando a igreja, e então eles cultuavam, e então agora eles eram irmãos que cultuavam ao Senhor, numa terra de idólatras. O povo do Senhor adorava ao Senhor. Numa terra de perseguição, os perseguidos sofriam juntos para dar a glória devida ao Senhor. Ele só está contando, ele só está testemunhando, mas minuciosamente. Eu é que não estou contando minuciosamente para você, estou só relembrando tópicos das 3 viagens missionárias de Paulo. Numa dessas viagens missionárias,
Talvez Paulo dissesse: eu queria entrar de novo na Ásia Menor, eu queria continuar a ensinar os meus irmãos, mas o Espírito de Deus me levou a Troade. Eu atravessei a Macedônia, e quando conheci aquelas igrejas, e quando o Espírito disse: entra nesta cidade, no caso de Corinto, porque eu tenho gente ali, eu tenho povo ali. Quando o Espírito disse: vai, não te cales, fala. E não te cala, fala. Quando todos queriam amordaçá-lo, nós temos aqui o testemunho de um homem que fez para a glória de Deus tanto que é exemplo para nós hoje. Por isso nós estudamos homens assim. Por isso homens assim incendeiam nossos corações. O texto é muito rico, porque quando Paulo conta minuciosamente todas essas coisas, por causa do seu serviço, ouvindo-o, deram eles glória a Deus, diz o texto. É até o versículo 20. E eles deram glória a Deus. Quando Paulo conta do seu ministério, do seu chamado, do seu serviço, o que aparece é a glória de Deus. Então essa é uma parte muito interessante. Aprender o que fazer com exaltação. Boa parte dos homens teria dito, talvez nessa hora, porque eu fiz o serviço bem feito. Talvez boa parte dos homens teria dito nessa hora: está vendo o colegiado apostólico? Estão vendo, presbíteros, como é que se faz? Talvez boa parte dos homens nessa época diriam: aprendam comigo, façam como eu. Talvez boa parte dos homens diria: por que vocês não fazem isso? Por que vocês ficam aí sentados nas suas cadeiras? Talvez boa parte dos homens diria: é que nós somos diferentes. Vocês não conseguem levantar-se das suas cadeiras. Mas eu me levanto, eu e Barnabé e os outros, e vamos, e fazemos. Boa parte dos homens agiria nessa hora, ou com um orgulho próprio da satisfação humana de quem diz: eu sei o que eu estou fazendo, eu faço bem, e vocês não fazem bem. Talvez boa parte dos homens acusariam os outros de não serem iguais a eles. Acontece que o que Paulo queria fazer era falar da glória de Deus. Tem a segunda parte. A segunda parte já começa com uma entre vírgulas extremamente perigosa. Diz do versículo 20 para frente. E essa outra parte não vai falar de exaltação. Essa outra parte vai falar de humilhação. Bem vês, diz o texto, logo depois, ouvindo-o deram eles glória a Deus. E lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então, é importante entender esse versículo. Eles reconhecem que Paulo, e exaltam Paulo, reconhecem que Paulo fez um ótimo trabalho entre os gentios quer dizer os não-judeus, mas quando eles começam a falar dos judeus, então note a observação. Paulo, você sabe que dezenas de milhares de judeus também se converteram, foram convertidos. E eles estão aqui, e eles são zelosos da lei. É uma observação interessante. Por que é que eles ainda são zelosos da lei? Por quê? Mas eles são zelosos da lei, diz o texto. Veio o versículo 21. E foram informados a teu respeito. A palavra informados aqui é a mesma palavra de catequese. E foram catequizados a teu respeito. E passaram por informação detalhada sobre você, Paulo. Então,
Veja, já começa a ter ressalvas ao ministério de Paulo. O que será que os judeus foram catequizados, passaram horas aprendendo sobre Paulo? Veja o que o texto diz. Foram informados, não é só uma informação, essa é a palavra, foram assim convencidos sobre você, Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. A apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E, meus irmãos, eles foram catequizados numa mentira. Paulo nunca se comportou assim. As orientações primeiras do cristianismo não foram essas. As orientações primeiras, iniciais do cristianismo foram acerca da salvação só em Jesus Cristo. E por isso, Paulo entendia que todas as coisas passadas eram sombras da lei. E que uma vez que Cristo havia cumprido a lei, então não precisava mais exercitar aquelas coisas, não para apostatar de Moisés, não para negar os ensinos de Moisés, não para dizer que Moisés havia se equivocado, não para dizer que os ensinos de Moisés haviam perdido completamente o valor. Paulo nunca fez isso. Mas absolutamente nunca fez isso. No entanto, um povo de milhares de irmãos de Paulo, nessa hora, foram catequizados para entender que Paulo apostatava da lei. Que Paulo negava a existência e a importância dos mandamentos. É quando ele começa a passar por uma dificuldade. Você vai ver no texto. Porque Paulo começa a ter de lidar com a humilhação. Então, diz o texto aqui, o versículo 22, né? Que se há de fazer, pois? É a pergunta. Certamente saberão da tua chegada. E então, como é que os irmãos da fé, agora, os judeus que eram zelosos da lei, como é que eles conversariam, dialogariam com Paulo? Será que eles se alegrariam também, como os apóstolos, presbíteros e outros irmãos já haviam se alegrado? Ou será que não? A resposta eu vou adiantar para você. Não. A resposta é não. E por que eles então se veem numa necessidade de colocar Paulo numa situação ainda mais difícil? Veja o que diz o texto, versículo 23. Eles têm uma ideia. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. E aí vem o versículo 26. Talvez você poderia pensar, Paulo não fez isso. Paulo disse que não faria. Paulo não acredita no voto. Paulo não faria isso? Absolutamente. Paulo diria, gente, eu não preciso praticar o voto, porque eu não preciso praticar nenhum tipo de cerimonialismo. Mas vocês vão ver que ele fez. Precisa entender por que ele fez. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor
de cada um deles. Quando Calvino comenta essa passagem, Calvino diz: não é fácil entender essa atitude de Paulo, porque essa é uma aceitação de uma humilhação que todo cristão livre não precisaria se submeter. O mesmo Paulo que havia sido exaltado há pouco, e todos davam glória a Deus, agora é o Paulo que os irmãos na fé dizem: Paulo, você vai precisar tomar um voto como se você não fosse cristão, como se você fosse um judeu ainda. Você terá de tomar um voto agora e você vai raspar a sua cabeça como os outros aqui. Inclusive você vai pagar tanto para você quanto para eles. E você vai mostrar para os judeus, os zelosos da lei, aqueles que acham que têm de cumprir o voto, você vai mostrar que você não apostata de Moisés. E Paulo faz a opção de passar por isso. Bom, quais ensinos nós podemos retirar de uma passagem como essa, então? O primeiro ensino tem a ver com a primeira parte da passagem, e o segundo com a segunda parte. O primeiro ensino que eu quero deixar aqui com os irmãos, da primeira parte da passagem, é que quando o homem recebe a exaltação pelas coisas que ele faz, e quando o homem sabe que a glória é de Deus, ele não fica com essa glória. Ele prefere a humilhação de saber que tudo o que foi feito por intermédio do Senhor, que foi feito pelo poder do Senhor e que a glória é toda do Senhor. Por isso Paulo não reclamou a glória para si. Por isso, quando eles todos deram a glória a Deus, como diz aqui no versículo 20, ouvindo-o, deram eles glória a Deus, foi por isso que Paulo havia trabalhado até então, para a glória de Deus. Então, o primeiro ensino sério, importante, que nós precisamos buscar uma aplicação às nossas vidas, é que, quando a exaltação vier, a exaltação precisa ter o destino certo. Quando as palmas vierem, quando os dedos positivos aparecerem, quando o reconhecimento vier, quando muitas vezes o agradecimento vier, a glória não pode parar no homem. A glória sempre será de Deus. Deus é zeloso da sua glória. Deus movimenta a existência. E Deus movimenta, inclusive, o mundo, abala o mundo a cada manhã pela vida dos seus filhos. O Senhor requer um culto racional quando estamos publicamente, como estamos agora, e quando estamos sozinhos em casa, e quando estamos em público, no trânsito, e quando estamos em sociedade, nos nossos trabalhos ou nos nossos afazeres. E o Senhor impacta a existência diariamente através daqueles que darão a glória ao Senhor. Então não é justo com a glória de Deus quando cristãos são exaltados e fazem como os ímpios fazem. Dizem: muito obrigado, eu não mereço, não precisa falar isso, mas no fundo é o que queria ouvir. Por isso, o ensino inicial dessa passagem, vindo de Paulo, é muito significativo. A glória é de Deus. Tudo o que acontece de bom através das nossas vidas, e acontecem muitas coisas boas através da nossa vida. Os cristãos têm a oportunidade de falar a verdade, porque eles aprenderam que a verdade é Cristo. Os cristãos têm o privilégio de não precisarem entrar numa roda de maldizentes para falar mal dos outros,
porque eles aprenderam que bem-aventurado é o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Os cristãos têm o privilégio de respeitarem os seus cônjuges, de respeitarem os seus superiores. Os cristãos têm o privilégio de, quando agredidos, não reagir maldosamente como o agressor o fez. Os cristãos têm o ensino de vanguarda da paz, do amor, da fraternidade, da paciência, da alegria. Procure a alegria fora da salvação e você sempre verá coisas passageiras. Procure paz fora da relação Deus com o homem e você sempre somente encontrará ausência de conflitos. Procure a paciência e a longanimidade como a nossa espera pelo retorno do nosso Rei. E você encontrará uma ansiedade digna muitas vezes de remédios fortíssimos. Os cristãos sempre fizeram um bem ao mundo, todos os dias, quando eles levantam para a glória de Deus, coisas e ensinos celestiais passam pela vida deles. Por isso, aqueles cristãos compreendem que foram criados para a glória de Deus, vivem para a glória de Deus, preocupam-se com os detalhes da sua vida, sofrem quando erram, lamentam e buscam acertar, porque percebem que quando erram, o que fazem é contra a glória de Deus. É normal o cristão ser exaltado. É normal o cristão ser reconhecido. Porque lá no seu trabalho ele faz o certo. Ele dá testemunho. É normal o cristão ser reconhecido como um homem, como uma mulher idônea, um homem de bem. É normal. Não é uma coisa excepcional, não. É normal. Porque ele vive como um filho ensinado pelo seu pai. Anormal é quando o cristão não faz isso. É normal um cristão ter zelo para com as coisas que fala, porque as coisas que ele fala antes, ele pensou. É normal. E é bonito. E é digno. E brilha. E ilumina essa existência pérfida e fétida. Um cristão sempre espalhará o perfume de Cristo, porque ele viveu a vida de Cristo e morreu com Cristo para ressurgir com Cristo. Então um cristão faz diferença no mundo. E por isso um cristão sempre será exaltado. Ele não pode reter a exaltação. Ele precisa fazer da exaltação a sua adoração. Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos. Nós precisamos pensar como temos vivido com os nossos talentos, com os dons que o Senhor nos deu, com as nossas facilidades. Nós temos de pensar. E nós temos de chegar diariamente ao Senhor para dizer: Senhor, o resultado do cristianismo que eu vivi hoje está aqui, a glória é tua. Mas nós não podemos fazer isso só numa oração, quase que de arrependimento, antes de dormir. Nós temos de nos lembrar, durante o dia, o que é a glória do Senhor. Deus é zeloso da sua glória. Deixa eu pensar na segunda parte. Essa parte é mais difícil, porque essa é a parte que Paulo teve de passar quando não precisaria passar. Então, lidar com a humilhação aqui é mais ou menos assim: olha, Paulo, tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você fez, não tem nenhuma importância para eles. Você não é nada, Paulo. Eles não te consideram, Paulo. Eles acham, inclusive, Paulo, que você é contra os ensinos mais históricos que nós temos. Paulo, o que você faz lá longe? E nós sabemos que você faz com boa intenção, Paulo. Você ensina os judeus sobre a graça,
para que eles não tenham ou não necessitem da lei para se salvar. Porque, Paulo, tu sabes, Paulo, que a lei não salva. Nós sabemos, Paulo, que quando você prega sobre a graça de Deus, é porque você crê na soberania de Deus. Paulo, nós sabemos que você entendeu, como Pedro entendeu, que Deus está formando um povo para si. E que Deus não faz acepção de pessoas, Paulo. Nós sabemos que você crê nisso tudo. Mas estes, os judeus zelosos, veja, os judeus crentes, os cristãos judeus que ainda eram muito zelosos da lei. Eles não, Paulo. Eles não acham assim. Eles não entendem assim. Eles entendem, Paulo, que precisa ainda cumprir os votos, que precisa ainda passar por esses cerimonialismos. Eles entendem que ainda muitos dos ensinos antigos estão ligados à fé, que você tem que ter a fé, mas eles entendem, essa turma entende que tem que ainda fazer e praticar todos esses votos, porque não se pode abrir mão dessas coisas. Então eu vou dizer para você entender por que esse pensamento está ali, naquele momento. Porque Paulo, depois de tudo que já havia vivido, do quanto o Senhor Jesus já havia esclarecido o seu entendimento, já vivia um tempo de compreender que nada daquelas coisas eram necessárias. Sabe por que é que ele faz aquilo? De dó daquelas pessoas. De dó dos seus entendimentos, de dó do quanto eles eram cabeça duras. Uma dó misturado com uma tristeza, por eles não conseguirem avançar com a necessidade que precisavam avançar para vivenciar a graça plena de Cristo. A dó de olhar para pessoas que haviam recebido a potência para correrem, mas não tinham conseguido desenvolver a velocidade de uma corrida. E então Paulo toma o voto, raspa a sua cabeça, como em determinado dia circuncidou Timóteo quando não precisava circuncidá-lo, circuncidou Timóteo para levá-lo junto em uma das suas viagens missionárias, quando ele sabia que Timóteo não precisava da circuncisão, Timóteo sabia que não precisava da circuncisão, mas ele os faz pelo amor ao Evangelho. Com Timóteo, ele sabia que se não circuncidasse Timóteo seria conhecido como um incircunciso que entraria nas sinagogas. E então o povo judeu não ouviria nada do que aquele homem falaria, mais ainda, nem o aceitariam nas sinagogas. Então, Paulo circuncida Timóteo, que era filho de uma mãe judia e de um pai grego, circuncida mesmo sabendo que não tinha validade nenhuma. Pelo amor ao Evangelho, porque a evangelização estava em primeiro lugar, porque o testemunho precisava continuar, porque eles precisavam entrar nas sinagogas e falar de Jesus Cristo. Então imaginem vocês a prática da circuncisão sabendo que não havia valor nenhum naquilo. Mas uma coisa é quando é com o outro, né? Mas agora é com ele. E quando ele raspa a cabeça, e quando ele entra neste lugar, o que me faz pensar, o motivo que me faz pensar por que esse homem passou por essa humilhação, por que ele se passou como por um judeu, por que ele se deixa passar por isso? É porque ele levará o Evangelho a Roma. É porque o Evangelho que Paulo tem é mais forte e mais importante e mais significativo. As palavras que ele tem para falar do Senhor Jesus Cristo são mais importantes do que aquele ato. E então aquilo que os judeus dizem, faz isso, não faz isso, faz aquilo, não faz aquilo. Mas veja, os judeus crentes, para Paulo não tem nenhuma importância.
É por isso que ele faz o voto. É por isso que ele diz, o problema é raspar a cabeça. Eu poderia raspar por qualquer outra coisa. Para vocês isso é importante? Pois para mim não é. A questão é tomar o voto. A questão é pagar. Tome, está pago. É amanhã. Vamos acertar os dias. Eles vão ficar vários dias, inclusive, dentro do voto. Mas para um cristão, é uma grande humilhação. Só não é maior do que a exaltação a Deus. E então, se num primeiro momento nós temos de compreender como lidar com a exaltação, que é dar a glória ao Senhor, quando somos exaltados, a palavra de Deus nos ensina a glorificarmos ao Senhor, a dizer não a nós, Senhor, mas a Ti seja toda a glória. Agora vem o outro lado. Quando somos humilhados, na humilhação que sofremos por causa de Cristo, o nome dele continua sendo exaltado. Note que ele é exaltado tanto quando somos elogiados, quanto quando somos humilhados. Quando Jesus, no Sermão do Monte, disse, mentindo dirão todo mal contra vós, mas exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Foi isso que ele viveu. Quando a palavra de Deus diz, humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor e sereis exaltados, é sobre essa questão. Ou podemos usar o texto para entender essa questão aqui. Quando a palavra de Deus nos orienta a não buscarmos qualquer favor pessoal, mas antes fazer tudo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, inclui ter que se humilhar como Paulo se humilhou. Meus irmãos, Paulo não era um Sérgio Lima, não era um Adão, um José, um Marcelo, não. Era Paulo, o homem das 3 viagens missionárias, o homem que havia pregado o evangelho mais puro depois de Jesus a todos aqueles lugares. E agora parece ter de dar um passo atrás. Este passo atrás é a humilhação que esse homem tem de dar agora, para que o evangelho prossiga. É dessa maneira que ele entra em Jerusalém. Meus irmãos, quando nós somos humilhados, quando nós muitas vezes somos colocados dentro de caixas de percepções, quando muitas vezes somos julgados, quando muitas vezes conversam sobre nós em outros ambientes e ficamos sabendo, quando ficamos sabendo que somos humilhados, que somos julgados, que analisam ou que julgam nossas atividades. Quando, ao longo da caminhada, percebemos que muitas vezes temos de dar um tipo de demonstração que muitas vezes não se parece com o que as pessoas querem, o que fazemos? Bom, muitas pessoas diriam, ninguém tem nada a ver comigo, não me importa o que pensem de mim. O que importa se esses judeus aí estão querendo falar isso, ou querendo esperar, ou exigindo isso de mim? Que importa? Que importa o que eles pensam? Que importa o que eu penso? E eu acho que tem que ser assim, e tem que ser assim, e tem que ser assim. O que eu mais tenho visto no cristianismo é gente dizendo, eu acho que tem que ser assim, agora tem que ser assim, e amanhã vai ser assim. O que eu mais vejo no cristianismo atual é gente com uma opinião formada. É gente defendendo, mas assim, com gosto, com sangue nos olhos, suas posições. O que eu mais vejo é gente não querendo ser humilhada. O que eu mais vejo é gente querendo que os outros sejam humilhados, mas ele jamais. O que eu mais vejo nos dias atuais é a gente não querendo perder a última palavra numa rede social para dizer, está vendo que eu estou certo? Não lhe parece interessante que Paulo não quis a última palavra? Não lhe parece interessante que Paulo disse, é isso que vocês querem de mim? Isso não é difícil de fazer, é só passar uma navalha.
Existe um tipo de humilhação, irmãos, que muitos de nós cristãos nunca passará, jamais passará, porque suas atitudes orgulhosas da cultura, a atitude da cultura é tão forte que é um bloqueio. Os nossos orgulhos nos protegem das humilhações. As nossas palavras duras, a nossa maneira de desprezar aquilo que é contrário ao nosso pensamento. Muitas vezes usamos até parte das Escrituras para fundamentar textos isolados, às vezes, para dizer, eu estou certo. O comportamento atual é, faça de tudo para não sofrer. Farei de tudo para não sofrer. Não me humilharão. Sairei ileso desse tempo de cristianismo. Não pisarão sobre mim. Não abaixarei a cabeça. Essas são as atitudes mais comuns, tanto nas redes sociais quanto na vida, meus irmãos, nas conversas de corredores. Mas não foi o que Paulo fez. Pela glória de Deus, pela graça eterna que precisava ser espalhada por aquela região, isso para Paulo foi um pormenor. E então você não encontra Paulo armado com o que ele disse que tinha de ser lá em Efésios capítulo 6, a espada da justiça, o capacete da salvação, as sandálias. Você não encontra ele armado para isso. Sabe por quê? Porque boa parte dessas coisas eram para Paulo insignificantes. Quando nós somos humilhados, precisamos saber o que fazer com a humilhação. Paulo não fugiu da humilhação, porque na sua humilhação ele glorificou a Deus. O Evangelho foi à frente. E na forma de Paulo viver, vocês verão isso nos próximos episódios, o quanto foi importante ele ter passado por esse voto. Talvez você agora aqui, sentado, ouvindo, diria, eu não passaria. Por isso eu e você não somos Paulo. Por isso eu e você não fomos presos a Roma para que o Evangelho fosse livre no mundo. Porque talvez nós diríamos, eu não passaria por isso. Eu quero finalizar pedindo que a gente considere o que fazer com a exaltação e o que fazer com a humilhação. Nós vamos considerar isso em oração. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Convido o grupo de louvor que vem à frente. Nós vamos cantar uma canção logo a seguir. Fique com seus olhos fechados por um instante. Pense, eu e você, aqui nessa noite, como nós lidamos com a exaltação e com a humilhação? Nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que os teus ensinamentos, os teus mandamentos, as tuas instruções, algumas delas, como leis cerimoniais, leis dietéticas, nós sabemos que não precisamos mais delas, porque as coisas foram evoluindo, tudo foi evoluindo de tal maneira que não são extremamente necessárias para nós. Senhor, nós também sabemos que as leis morais não nos salvam, como era o pensamento dos judeus da época. Nós sabemos que só Cristo salva. No entanto, somos ensinados a apreciar os mandamentos do Senhor, porque sempre serão instruções boas para todos nós. Hoje, Senhor, nós estudamos sobre um homem que foi tanto exaltado quanto humilhado. Ele mesmo disse em outro momento, eu aprendi a viver assim. Senhor, ensina-nos também a viver assim. Ensina-nos a viver exaltados, não retendo a exaltação, mas fazendo da exaltação do cristianismo que vivemos a glorificação ao Teu nome. Permita-nos o privilégio de entregarmos a Ti como um fruto de tudo que o Senhor fez por nós até hoje.
E, Senhor, quando fomos humilhados pela Tua causa, humilhados pelo Teu Evangelho, permita-nos também glorificar a Ti, permita-nos não nos defender, mas, ao contrário, fazer dos momentos mais difíceis, talvez, da nossa vida, os momentos em que, quando somos fracos, experimentamos a força que vem do Senhor. Nas nossas fraquezas, Senhor, fortalece-nos para que possamos tudo poder, como disse Paulo, tudo posso, porque quando sou fraco é que sou forte, porque Ele me fortalece. Senhor, essa é a nossa oração, em meio a estes dois assuntos tão fortes e tão importantes para a nossa vida e para a Tua glória. Permita-nos, Senhor, que o nosso testemunho, se preciso for, passe pela humilhação para que o Senhor seja exaltado. E, Senhor, quando tivermos de viver o cristianismo dos nossos dias, ajuda-nos, Senhor, a nos preocuparmos com o não escândalo. Ajuda-nos a nos preocuparmos com aqueles que são mais fracos na fé. Como eram estes daqui, e que nós vamos perceber à frente na passagem. Senhor, ajuda-nos a viver um cristianismo misericordioso, porque muitas vezes, ao fazer isso, quem é visto é o Senhor da misericórdia, o Senhor da graça. Mas, Senhor, esse é um caminho difícil. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Nós não temos força, Senhor, para isso. É um altruísmo muito elevado. Senhor, não faz com que nós olhemos para isso e só admiremos o altruísmo da humilhação, mas fortalece os nossos joelhos de maneira que possamos caminhar o trilho da humilhação pessoal, se preciso for, e talvez em algum momento buscar esta humilhação pessoal para que o Senhor seja glorificado, exaltado e conhecido, porque nós somos Teus filhos. Um dia o Senhor passou por isso. Ensina-nos o caminho da glória, Senhor, que passa pela cruz. Retira de nós a falsa sensação do atalho, de ir para a glória, sem compreender o que são as marcas da cruz. Tira de nós o orgulho e a soberba que faz nossos narizes serem levantados. Tira de nós, Senhor, aquele entendimento que agora está tudo certo com o nosso cristianismo, não precisa mais de santidade, não precisa mais de aperfeiçoamento, não precisa mais de choro pelos pecados, não precisa mais do lamento pessoal por sermos estes pecadores que somos. Tira de nós o senso de autojustificação ou a simplicidade da fé, que não nos leva ao temor diário e ao sofrimento pelos nossos pecados. Tira de nós a ideia do cristianismo fácil. Dá-nos, Senhor, o entendimento do caminho difícil da evangelização, o caminho difícil do discipulado, o caminho difícil de dedicar tempo pelas outras pessoas, só porque elas são fracas na fé, ou porque até nem têm a fé. Senhor, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, com temor e tremor, diante da Tua palavra, aviva a Tua obra, Senhor, reaviva dentro de nós aquilo que o Teu Evangelho pode fazer por nós. Levantar o Teu povo, Senhor, para uma missão pessoal. Levantar o Teu povo, Senhor, para testemunhar do Teu Evangelho, para que a glória seja dada a Ti, seja na exaltação ou na humilhação. Porque um dia foi assim que o Senhor fez. Não subsistindo em forma de Deus, humilhou-se e foi morto, com morte de cruz, mas também ressuscitou e subiu aos céus, para ser recebido naquele lugar, o lugar de honra, o lugar de glória, para daquele lugar, o lugar que um dia nós colocaremos os nossos pés lá, daquele lugar, reinar sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre nós. Não nos deixes viver como se não fizéssemos parte desse reino, Senhor, porque eu não sei se haveria sentido para viver assim. Essa é a nossa oração
Em nome de Jesus. Amém.